Alô, bom dia, graça e paz mais uma vez, nesse tempo de esperança aqui, compartilhando uma palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã. Como é bom nós estarmos juntos. Eu espero que nessa manhã você seja edificado por essa palavra. O texto que nós vamos trabalhar aqui é o livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler um pouco, mas é interessante a gente poder observar o que acontecia nesse tempo, um tempo também estranho, talvez tanto quanto o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Um tempo esquisito e um tempo estranho. Mas tinha um motivo para isso. Vamos lá. O texto diz assim, Juízes capítulo 6, versículos do 1 em diante. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão no monte, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam em mantimento em Israel nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Eita! Não destes ouvidos à minha voz. Então, é interessante, né? Será que não se repete de uma mesma forma nos dias de hoje? Naquele tempo, os midianitas vinham, não eram guerrilheiros, mas eles eram astutos, é o que diz a palavra, nós lemos agora, né? Então, necessariamente, tudo que muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, participamos de tantas coisas, mas não adianta se não houver uma mudança significativa na nossa vida, né? Então, algumas coisas precisam acontecer. Na devocional de ontem, eu cheguei até a compartilhar a respeito de Zacarias, pai de João Batista, quando o anjo coloca um zíper na boca de Zacarias. Não foi um castigo, foi um prêmio, né? Muitas vezes a incredulidade, ela promove algumas palavras que elas não são positivas, pelo contrário, elas são negativas para a nossa vida. E muitas vezes a gente vê esse fato de não deram ouvido à minha voz, né? Tantas coisas aconteceram, o povo tinha que se refugiar, se esconder em covas, fazer para si covas, cavernas, e se esconderem, né? Amedrontados por tudo aquilo que vinha acontecendo, e um povo que não era assim nem tão belicoso, um povo de guerra. A palavra não eram guerrilheiros, mas eram astutos. Satanás ele é astuto, né? E ele promove essa astúcia no sentido de destruir, de tirar aquilo que foi conquistado, semeado, muitas vezes com tanto sacrifício, com tanta lágrima, com tanta dor, né, durante um tempo. E volta e meia eles vêm como gafanhotos, vêm como manada e devastam, mas simplesmente porque não ouvimos, não damos ouvidos à voz do Senhor. Já desde um tempo para cá, se a gente fizer um paralelo com os dias de hoje, a gente vê o mal se instalando nas nossas nas estruturas governamentais, no STF, tem as barbaridades que lá acontecem. Nós assistimos tudo isso boquiabertos, estupefatos,
Parece que existe uma espécie de deuses territoriais, né, que agem através dessas pessoas que não temem absolutamente ao Senhor. E naquele tempo de Juízes, quando desse tempo de Juízes, capítulo 6 que nós lemos, se a gente fosse lá se situar o que acontecia, né, uma espécie de religiosidade popular, né, haviam alguns reis até que tiravam os postes ídolos dos grandes altos, mas o povo não tirava os ídolos das suas tendas, das suas casas, né? E isso era uma coisa muito comum, nada diferente dos dias de hoje. E essa iniquidade vai crescendo e chega ao ponto de que o pecado se torna uma coisa racional, né? A racionalidade do pecado. Ou seja, as pessoas elas são levadas a acreditar que quem peca é feliz. Então, os inúmeros reclames, as inúmeras propagandas, o marketing que existe em cima disso, né, das bebidas, antes era até do cigarro, não existe mais, mas das bebidas, dos prazeres e de tantas outras coisas, a marca devassa, né, a devassidão, a licenciosidade, né, a prostituição. E hoje, tantas vezes, às vezes a gente vê, até isso afeta até o povo de Deus, né? As pessoas às vezes dizendo que elas querem ser felizes, né? Que elas precisam se apaixonar de novo, como se ela precisasse de uma pessoa para poder se apaixonar. Porque se ela precisa de algo externo para se apaixonar, ainda que seja pessoa, ela sempre vai precisar de outras pessoas, porque uma pessoa ela não é capaz de saciar a sede de ninguém, a paixão de ninguém. Nós somos seres insaciáveis, nós só somos saciados quando Deus está presente na nossa vida. Então não é o que vem de fora que vai saciar os nossos desejos, mas sim o que brota de dentro. Por isso Jesus foi fluirá rios de água viva quando Jesus disse àquela mulher samaritana. Então, às vezes as pessoas vão relevando, né? Eu dizer assim, vamos relevar, ninguém é totalmente santo, né? Eu não sou totalmente santo, mas quem não é? Então se coloca no meio da multidão, daquela multidão de pessoas que se deixam levar pela racionalidade do pecado, né? Deixar para tratar o pecado depois. E talvez a gente pudesse, quem sabe se a gente falasse mais sobre o pecado, mas isso não é uma coisa que dá ibope, não é verdade? Então, às vezes, eu vejo pessoas pecando sem se preocupar com as consequências. Nesse mundo de hoje, né, que vivemos muitas vezes influenciado por essa grande multidão, pessoas que viraram as costas para Deus. Quantas vezes a gente vê coisas que se tornaram corriqueiras normais, né? Os comerciantes com relação aos impostos, né? Sonegando impostos, governantes que estabelecem dificuldades para vender facilidades. Então, Deus não vai me julgar porque eu não sou tão mal assim, né? Então, nos comparamos, né? Meu pecado é menor do que o de muita gente. Tem gente aí que está com um pecado muito maior do que esse, né? Eu não sou assim tão pecado, e nos tornamos benevolentes com os nossos próprios pecados, mas também usamos outro tipo de julgamento e nos tornamos intransigentes com os pecados de outras pessoas, né? Ou então as pessoas até dizem assim, Deus, eu já fiz tanta coisa que Deus não vai me perdoar, então enfia o pé na lama de vez. Então e aí vai embora, né? Quando esse estado de desgraça, ou seja, desgraça quando está fora da graça de Deus, ele se torna uma coisa comum. E ali, no livro de Juízes, capítulo 6, o povo fez o que era mal perante o Senhor, né? Isaías, queria terminar dizendo o seguinte, Isaías 19, né? Verso 2 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? Os midianitas, povo nômade, que não era guerrilheiro, mas eram astutos, capazes de devorar plantações, criações, bens, é a figura do protótipo maligno, né? O propósito de debilitar
os povos. Falo isso para você entender que nos tempos de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, existem muitas coisas que debilitam as pessoas. Não se deixe levar por isso, né? Como nós lemos ali no versículo de número 9, voltaram as costas para Deus, mas não deram ouvidos à sua voz. Vamos dar ouvidos à voz do Senhor. O Senhor possa ter acesso ao nosso coração, de forma que nós possamos ouvir a sua palavra, acreditar na sua palavra, viver na sua palavra e desfrutar das suas bênçãos, que são inúmeras e incontáveis. O Senhor te guarde e te abençoe. Em nome de Jesus, beijo no seu coração.